Recebemos agora a professora de Relações Internacionais, Daniele Aires, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, boa tarde, obrigado pela presença aqui do All News. Mais um bombardeio de Israel, né? Mais mortes em série. Quando é que isso vai parar? Ah, tá, o seu microfone está desligado, Daniele. Desculpe, desculpe. Ok, agora está Boa funcionando. tarde. Eu espero que me ouçam bem agora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a quem está nos ouvindo. Sakamoto, essa pergunta ela é complexa, né? Porque o que nós assistimos nesse ataque não é diferente do que a gente vem assistindo aí nos últimos meses, desde o 7 de outubro, né? E que parece que Benjamin Netanyahu, e nos últimos tempos cada vez fica mais claro que é Benjamin Netanyahu que vem desafiando de forma efetiva a comunidade internacional e os organismos internacionais que tentam, de alguma forma, colocar um freio na violência dessa resposta, essa violência que é ilegal, que está claramente ilegal na resposta por parte de Israel aos ataques de 7 de outubro. A pergunta de quando isso vai acabar, não me parece que tem algum plano por parte de Benjamin Netanyahu de encerrar esses ataques. Muito pelo contrário, ele teve duas situações num passado muito próximo que poderiam ter feito que ele repensasse esse tipo de ação. Uma delas é a própria proibição que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, fez de fazer ataques a Rafah e, obviamente, o incitou, junto com aí o apoio dos Estados Unidos, a repensar o que ele faria em termos de ataque na região de Gaza e a própria ameaça por parte do tribunal, através do seu procurador, de um mandado de prisão a ele e aos líderes do Hamas pelos crimes que estão cometendo nesse espaço. Nada adiantou, nada fez com que ele parasse com os ataques, nada fez também, pelo outro lado, que esses ataques garantissem o retorno dos reféns, muito pelo contrário, nós temos assistido nos últimos meses que os reféns estão sendo encontrados mortos, os corpos deles estão sendo encontrados. Então, a tragédia parece só se agravar por um comportamento de forma bastante clara e responsável por parte de Benjamin Netanyahu na condução da sua resposta e da sua ação militar no território de Gaza. A professora, tem uma. Queria pedir o pessoal colocar um post aqui no telão. Né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com a presidente do Banco dos BRICS, ex-presidente Dilma Rousseff, né? O Banco dos BRICS, ou chamado também de Novo Banco de Desenvolvimento. Né? Putin disse que planeja ter uma conversa telefônica com o Lula nos próximos dias e que o espere Kazan neste outono na cúpula dos BRICS. Dilma falou que está honrada em participar do fórum, que acredita que o mundo precisa ser cada vez mais multipolar, que os países do norte global têm sido incapazes de fornecer uma solução para os problemas da humanidade e que são um banco diferente, um banco feito pelos países do sul global para o sul global. É claro que a Dilma, a professora Dilma, ela é a presidente de um banco que é um dos constituintes, é claro, que é a Rússia, né, a Federação Russa. Né? Então é óbvio que ela vai se encontrar com o presidente de todas as federações. Agora, é interessante porque ela se encontra, né, tem um encontro com ele num dia, inclusive, que o Putin não vai à comemoração dos 80 anos do desembarque dos aliados nas praias da Normandia, ou seja, do dia D, que foi 6 de junho de 44, né, e que o Putin não foi para lá. Não foi, não esteve presente. Né? Tem as ordens de prisão contra ele, né, por conta da guerra da Ucrânia, as brigas dos outros países, sabe, toda a tensão da Europa Ocidental com o Putin. Então, de um lado, é uma celebração dos 80 anos da Segunda Guerra, cuja participação na época da União Soviética foi fundamental para a resolução, e do outro lado, o Putin não estando presente, estando se reunindo com o Brasil. Como é que a senhora avalia esse encontro do Putin com a presidente Dilma, mas também deste momento hoje, né, considerando o dia D? Então, é interessante essa pergunta, é muito boa, porque se a gente olhar, é a fotografia do embate atual entre o que nós chamamos de uma mudança da ordem ou de uma nova ordem internacional, onde os Estados Unidos não é mais o grande hegemônico desse processo, ou o próprio Ocidente não é mais o grande hegemônico desse processo,
e isso também tem a ver com toda a conflitualidade que a gente vem assistindo, como sendo parte também desse desafio, dessa tentativa de se construir uma nova alternativa de poder no sistema internacional. Então, começando pelo encontro de Dilma Rousseff com Vladimir Putin, acho que nós temos que entender onde se dá esse encontro, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que não é um fórum novo, é um fórum que vem desde os finais da década de 90, que se torna algo muito encampado pelo governo russo a partir de 2006 e que vira, obviamente, uma prática política e econômica do próprio governo russo para atrair investimentos ao Estado russo. Então, o que Dilma Rousseff está fazendo lá, obviamente, é um processo de oferecer os serviços do seu banco, esse sim ligado a esse grupo em ascensão na ordem internacional, que é os BRICS, para toda uma nova dinâmica de investimento econômico e para a criação de um polo alternativo econômico de poder ao polo ocidental, capitaneado, obviamente, pelos Estados Unidos e por toda a sua estrutura econômica e a estrutura econômica internacional que o auxilia, né? Então, nesse sentido, é muito interessante ver a maneira como se criam alternativas para que esses países ditos do sul global ou que não estão diretamente alinhados com os interesses dos Estados Unidos e que os Estados Unidos também não têm interesse em, de alguma forma, privilegiá-los como aliança, começam a ter alternativas para fazer com que as suas demandas sejam atendidas, principalmente as suas demandas econômicas e as suas demandas comerciais. Então, quando a gente olha para esse encontro, ele está capitaneado muito nessa ideia de ser uma alternativa. E aí, obviamente, a grande alternativa de poder que vem se criando é uma alternativa onde a China será talvez o maior expoente econômico e político internacional, e o seu grande aliado até agora vem se mostrando ser a Rússia e os BRICS em torno desses dois grandes atores que estão se colocando no sistema. Então, essa é a fotografia desse encontro, e aí e mostra a pujança, de alguma forma, do que vem se tornando esse novo espaço euroasiático e até mais leste asiático, asiático e ao caminho do leste do mundo, como alternativa de ser o novo centro do que poderia vir a representar a política mundial e a economia mundial. Então é muito interessante ver a capacidade desse banco. Ele fala uma frase muito interessante, ele diz que Dilma Rousseff está tornando o banco com saldo positivo, está recuperando as contas e que isso tem alguma importância. Por outro lado, é a fotografia da Guerra Mundial, ou seja, dos 80 anos do dia D, e uma analogia muito interessante que muitos líderes ocidentais têm feito de que o Putin seria similarmente, obviamente com todas as proporções devidas, o inimigo aos moldos do que Hitler era o inimigo do Ocidente e na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, obviamente, é muito complexo essa afirmação, né? Porque nós temos aí duas questões importantes. A primeira, a Europa novamente sendo o foco central de um conflito que pode tomar proporções mundiais e que pode novamente reorganizar e reconfigurar a ordem internacional, né? E segundo, um apagamento, de alguma forma, da importância que teve a União Soviética, obviamente não a Rússia, mas a União Soviética, em todo o esforço para vencer, para destruir, para derrotar as tropas nazistas e as ambições de Hitler na Europa naquele momento, né? O dia D só tem algum sucesso porque a Rússia venceu o cerco de Stalingrado e conseguiu, obviamente, empurrar os alemães de volta para Berlim pela primeira vez na história da Segunda Guerra Mundial, um recuo alemão. Então, é uma figura muito interessante, mostra a maneira como o mundo está se construindo, em cima de conflitos e em cima de organização e a mudança do foco econômico internacional. Então, é bastante interessante esse encontro, esse momento, essa recusa de Putin de estar nas comemorações, as próprias alegações de Putin como um grande inimigo, é bem sintomático e emblemático para se analisar.